Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema muito sério que tem acontecido principalmente em cidades litorâneas pequenas, né, onde tem bastante pousada, hotéis. Isso acontece principalmente com pousadas pequenas, né, pousadas bem pequenas, não tão conhecidas, até porque o que muitos têm praticado são coisas que são coisas erradas e que se fosse feito em empresas grandes, talvez daria um problema muito grande para essas empresas, que são vagas de emprego em troca de alimentação e hospedagem no máximo, né? Muita gente pode dizer assim, nossa, mas isso daí é uma coisa completamente normal. Você trabalha, você tem ali a condição de morar no local, às vezes você está ali numa pousada num local bem privilegiado, às vezes um aluguel nesse local é caríssimo, você mora ali num quarto sozinho. Então aí que está o problema, não é exatamente desse jeito que funciona. Você mora no local, mas você não mora num local tão confortável, você não tem um quarto só para si mesmo, você não se alimenta bem, e tudo isso aí praticamente são coisas que em pleno 2025, coisas que não deveria estar acontecendo, mas infelizmente existem muitas pessoas ignorantes, vamos falar a verdade, né? Pessoas bem burras que acabam aceitando esse tipo de proposta, porque acaba como é que pode se dizer, o dono da empresa acaba iludindo, né, o colaborador, às vezes fala que vai pagar um salário com o tempo também, além de tudo isso, aí o colaborador acaba aceitando, ele acaba optando, né, por ficar nessa empresa, e praticamente isso daí é uma escravidão, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra, os escravos eles tinham a mesma condição com alimentação e com moradia, mas lembra como é que era a moradia desses escravos. Ok, tudo bem que hoje não é do mesmo nível de 200 anos atrás, por exemplo, mas ainda é muito absurdo você oferecer uma vaga de emprego em troca de alimentação e estadia. Então é aquilo que eu estava falando no começo do vídeo, a estadia em muitos casos são moradias assim bem ruins mesmo. Você divide um quarto com mais 3, 4 pessoas, então você não está num quarto sozinho. Se você alugar uma vaga, por exemplo, num lugar qualquer, qualquer cidade litorânea, você não vai pagar mais que 600, 700 reais, e mais a alimentação, que você não vai também comer um absurdo desse. Então se você for levar o pé da letra, o teu salário é menor que um salário mínimo, né, que hoje é R$ 1.518, então você está ganhando menos que um salário mínimo e obrigado, né, você não tem nem digamos, nem o direito de optar. Se o dono da empresa ainda falasse, você tem o direito de ou morar e se alimentar aqui ou ganhar um salário mínimo, tudo bem, até poderia ainda ser razoável a proposta, você poderia ainda escolher pelo salário mínimo ganhar ali seus 1.300 e pouco livre, né, poderia alugar qualquer lugar aí da cidade, alugar uma vaga, alugar um quarto para você e se alimentar com o dinheiro que sobra, né? Também seria muito duro. Então é por isso que as empresas elas ainda continuam se aproveitando, porque as pessoas ainda têm uma instrução muito baixa. As pessoas elas não têm uma união, né? Os trabalhadores, infelizmente, eles nunca foram unidos. Talvez antigamente ainda era mais um pouco, né? Se a gente lembrar aí a época da Revolução Industrial e época de várias revoluções aí, a própria a União Soviética, e todos os trabalhadores ali muito unidos, né, em prol de um objetivo só. Mas hoje não, hoje em dia nós vivemos um mundo completamente egoísta, onde que se você está no mesmo balaio ali de milhões de pessoas e um ou outro se sobressai, ele sai fora, ele abandona os seus colegas ali da mesma causa, e é por isso que o mundo está desse jeito. Talvez não aconteça somente isso no Brasil, isso acontece no mundo todo, mas isso aí é uma coisa muito pesada, né? Eu tenho visto aí algumas vagas desse tipo, é algo absurdo. É lógico que isso não é tão corriqueiro, não acontece com tanta frequência, porque isso aí eu acredito, eu não vou saber dizer para vocês isso, mas eu acredito que isso seja legal, você oferecer uma vaga de emprego. Por isso que eu não estou citando nome de nada, não estou citando nome de pousada nenhuma. Eu até vi, eu estava dando uma olhada ontem na internet sobre isso, mas em site de emprego, tá, gente? Site de emprego, então não é notícia fake, não é notícia falsa, é uma coisa verdadeira. Não acontece com tanta frequência, porque é o que eu tô falando, é uma coisa legal, né?
Então é muito complicado tudo isso, é uma situação muito triste mesmo, porque tem muita gente que hoje acaba aceitando porque tá numa corda, tá com a corda no pescoço, né, que nem o pessoal diz, e você não consegue ali acabar não aceitando, né, porque ou você aceita ou você passa fome, passa dificuldade. E quando você aceita uma proposta dessa, dificilmente você consegue reverter tudo isso, porque a pessoa ela fica meio à mercê dessa empresa, ela não tem tempo. O dono da empresa ele acaba sendo sim aí, digamos, um dono dessa pessoa, porque se ele quiser colocar um horário de trabalho mais puxado, ele vai colocar, a pessoa vai ter que aceitar. Hora extra não importa, se trabalhar fazer hora extra, tá ali morando, tá ali comendo e tá tudo certo, né? O combinado é esse. E então a situação é essa, muita gente está passando por isso, né? Isso acontece principalmente em cidades de litoral, pode ser que aconteça em alguma cidade de interior também, uma cidade que tem ali um turismo, né? Tem uma pousadinha, muita gente mal instruída, né? Eu mesmo, igual eu falo sempre nos vídeos aqui, eu já morei tanto no litoral quanto no interior, eu já vi cidades assim absurdas, né? Cidades muito pequenas, de interior, de 10, 15 mil habitantes mais ou menos. E é absurdo assim o nível das pessoas, né? É muita gente ignorante, né? Muita gente realmente que não mal sabe nem conversar. Então imagina, se não sabe conversar, como é que vai tomar uma decisão de um negócio tão sério? E acaba assim sendo aí ludibriado a ter que, sei lá, aceitar, concordar de entrar num buraco, num poço sem fundo e viver uma vida bem ruim. Porque se você for pensar bem, ainda existem, né, empregos que você ganha ali 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 1.600 e você está trabalhando, está ali, se fizer uma hora extra, você vai receber essa hora extra, seja em banco de horas, né, que a grande maioria das empresas fazem isso, ou até mesmo no pagamento extra, que nem acontece no hotel, geralmente acontece mais em pagamento em dinheiro, né? Eu já trabalhei em um hotel na minha vida e lá o pagamento era desse jeito, né? Em hora extra pagava no salário, então não tinha aquele negócio do banco de horas, né? O banco de horas geralmente ele é algo mais comercial, né? Mais em loja, shopping, então você acaba, por isso que muita gente reclama, né? Dessa escala 6x1, né? Você trabalhar num comércio, por causa que quase 95% dos casos são desse jeito, você tem que se sujeitar a trabalhar e a hora extra você acaba ficando, né, ali guardado, tira a folga a hora que quer, então isso aí é bem difícil mesmo. Mas em relação a esse negócio dos hotéis, é algo que acontece sim com uma boa frequência e infelizmente muita gente acaba aceitando isso, né? Por que eu quero falar sobre esse vídeo? Por causa que a maioria das pessoas que passam por essa situação são pessoas com instrução muito baixa, né? Não estudaram, não tem um preparo e acabam passando por isso. É muito triste e eu vejo com péssimos olhos, né? Essa tendência, isso aí dificilmente vai acabar, porque sempre vai ter alguém que não vai querer estudar, pessoas realmente com instrução muito baixa, pessoas que não se interessam de ter ali uma rotina de estudos, de leitura, né? Hoje em dia cada vez mais tempo está passando, né? Eu falo muito bem da geração Z aqui no meu canal, mas a geração Z infelizmente para a leitura é bem fraca, né? Isso aí é comprovado, geração que não gosta de ler, a geração que prefere assistir aqueles videozinhos curtos, né? De plataformas aí que vocês conhecem muito bem, né? E em vez de você estudar, você ler, você aprimorar ali um idioma, então você prefere perder o tempo com o videozinho que não vai, né, te agregar a lugar nenhum, infelizmente. Então isso aí é uma rotina muito comum, principalmente em cidades pequenas, né? Igual eu falei, cidades grandes dificilmente isso acontece, por causa que as coisas são muito mais abertas, né? É tudo muito mais, como se dizer, transparente. Cidade de interior, você fica mais propenso a isso mesmo, né? Tanto de interior quanto de litoral, cidade pequena. Cidade ali de 30 mil, 40 mil habitantes, né? Cidades bem pequenininhas mesmo, que não tem muito emprego, né? Não tem indústria, não tem muita área de trabalho e acaba recorrendo às poucas oportunidades que tem, né? Que é a parte das pousadinhas pequenas, e você acaba se sujeitando a trabalhar em qualquer coisa. Outra coisa também muito comum que acontece são pessoas ali viajantes, né? Pessoas que acabam mudando para a tua cidade e que acabam aceitando essa proposta de emprego por causa que está ali querendo um local para morar, né? Uma alimentação,
e acaba aceitando esse tipo de trabalho porque tá meio que desesperado, né? Então acaba aceitando a primeira coisa que acontece. Até tem vários youtubers famosos, né? Que tem um deles que foi, não vou citar o nome também, que foi para Portugal e ficou um tempo em Portugal e acabou aceitando em vez. E talvez isso lá na Europa ainda seja uma coisa comum, mas tudo depende também da estadia, né? Se você fica numa estadia bacana, no local ali com um quarto sozinho somente para ti mesmo e uma alimentação razoável, balanceada, até tudo bem, você vai ver que na ponta do lápis todos aqueles serviços que você está usufruindo, ele está batendo pelo menos com o salário mínimo do país. Mas quando você aceita uma proposta de trabalhar no local, tem que ganhar pelo menos um salário mínimo, e em vez de você ganhar esse salário mínimo, você acaba ganhando ali uma estadia no local ruim e ainda uma alimentação num lugar, uma alimentação mal feita, você vê que está sendo passado para trás mesmo. Infelizmente é um negócio muito complicado. Então eu acho que é uma questão das pessoas, né, ficarem mais capacitadas mesmo. Não sei se essa tendência da geração Z aí é uma tendência que vai negar esse tipo de trabalho. Isso acontece com bastante frequência. Outra coisa também que acontece bastante é aquela vaga de babá, né, que você tem que morar no local, e essa vaga também pode ser uma vaga um pouco complicada, porque você precisa ficar na casa da família, às vezes você trabalha muito mais, né, do que a CLT ela prevê, e você acaba ganhando muito menos com a estadia e com a alimentação. Se você colocar na ponta do lápis, você não está ganhando um salário correto, né? Você está, digamos, trabalhando muito mais do que deveria pelo que você está ganhando, com aquela moradia naquele local e também com a alimentação naquele local. Então tem que tomar bastante cuidado. Talvez essa geração de hoje, isso é uma opinião minha, eu acredito que é uma geração que vai sim ser muito mais crítica em relação a tudo isso. É uma geração que não vai aceitar, né? À toa que antigamente, né, anos 50, anos 60, tínhamos ainda muitas pessoas trocando o seu trabalho em troca de uma alimentação e de uma estadia em algum local, morando na casa da família ali como empregado, empregada, sei lá, mordomo e etc, etc, etc. Tudo depende da condição da família, né? Tem famílias que pagam um salário corretamente e ainda mais a sua estadia e alimentação no local. Aí tudo bem, você está morando no local, mas você está ganhando um salário. Mas tem empresas que não. Infelizmente, essas empresas que eu vi são empresas que não estão oferecendo salário, deixaram muito claro que não oferecem salário, que você só está trabalhando ali em troca de uma moradia e de uma alimentação. E isso é muito complicado, porque você acaba ficando muito à mercê desse trabalho e dificilmente tu vai conseguir sair dessa modalidade. Você vai estar sempre ali trabalhando, né? Trabalhando, o seu patrão sempre vai arrumar um jeito de você ficar preso ali àquele trabalho, nunca vai te dar a oportunidade, vamos dizer, de tu conseguir se aprimorar, estudar. Dificilmente. Até eu conversei com uma moça há um tempo atrás, eu tinha amizade, que ela morava em Caraguatatuba, né, litoral de São Paulo, e ela trabalhava numa pousada, e o patrão dela não sabia que ela estava fazendo faculdade de Direito. Então por que ele não poderia saber disso? Porque é lógico que o patrão ele não vai querer que o empregado ele se aprimore, que ele tenha ali um grau de intelectualidade mais alto e que venha a tomar uma decisão mais inteligente. Então é lógico que o patrão ele não quer que o empregado estude. Então por isso tem muita empresa que dificulta bastante essa tendência das pessoas quererem estudar, se tornarem pessoas mais inteligentes, mais capacitadas, que tem ali um diploma. Então isso é muito comum ainda nos dias de hoje e tem que ficar esperto. É por isso que a geração Z, né, para poder encerrar o vídeo aqui, que tudo isso que eu falei tem a ver com a geração Z. Você, às vezes o teu trabalho não tá acabando com a tua vida, né? Essa é a verdade, tá acabando com a tua vida, tá sugando todo o tempo que tu tem livre, tá ganhando um valor muito baixo e tu tá praticamente jogando a tua vida fora, né? Porque o tempo ele é muito precioso. Às vezes tu perde 2, 3, 4 anos numa empresa, aquela empresa não tá te dando suporte nenhum, te paga um salário super baixo e aquilo lá tá só sugando a tua energia e não tá te levando a lugar nenhum. E essa modalidade que eu falei aí, de você trabalhar para você ter uma estadia e uma alimentação, isso ainda é pior, porque você está praticamente sendo feito como um escravo, você está ficando no local só a troca de comida e moradia. Isso aí é muito parecido com a escravidão. Então a gente pode dizer que isso acaba sendo sim uma escravidão moderna, e é por isso que a geração Z é uma geração muito mais crítica e as empresas estão passando muito mais dificuldade
em relação à contratação de pessoas, porque a geração de hoje ela é muito mais exigente, o sarrafo é muito mais alto. É uma geração que muitos não têm filhos, não têm responsabilidades tão grandes que nem as gerações anteriores, e eles acabam sim aí escolhendo, né, aonde quer trabalhar, ao invés de antigamente, aonde que você apareceu um trabalho de qualquer coisa, tu tinha que aceitar porque não tinha outra alternativa. Hoje não. Hoje dá até meio que para escolher o trabalho que tu quer. É só mesmo tomar as decisões certas da vida, né? Ter uma vida muito mais independente, uma vida muito mais leve, que com certeza não vai ter dificuldade na área de trabalho. Beleza, galera? Então mais um vídeo aí para hoje. Se você concorda com o que eu falei, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!